Pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Módulo 22, todo mundo. Lentes esféricas 3, vergência. A gente vai ver a vergência de uma lente, ou seja, o quanto ela converge ou diverge os raios de luz. Página 30, então, vamos lá. Esse é um módulo bem tranquilo, tá? Então, eu preparei um resuminho do que a gente viu até agora. Quando eu coloco um objeto na frente de uma lente, uma das possibilidades é essa, né? Objeto antes do ponto antiprincipal. Boa noite, Igor. Aqui apareceu a minha imagem. Eu tenho o P, que é a posição do objeto, o P', que é a posição da imagem. Eu tenho o F, que é a distância focal, o O é o tamanho do meu objeto e o I, que é o tamanho da imagem. São duas as equações que regem essa parte da matéria. A primeira delas é a famosa fórmula da fimose. Uma fimose é um P com uma pelinha do lado. Ou então, a gente pode usar sempre, né, o produto pela soma. Notem que essas duas equações, ela é a mesma, só que aqui já está o MMC pronto. Então, ela é um pouco mais prática. Tá? Daí a gente vem para a nossa segunda equação, que é o aumento linear. O A é I sobre O, menos P' sobre P, F sobre F menos P. Tem Gauss em matemática também, tem sim. Essa segunda vez que vocês usam essas equações, gente. Vocês usaram a primeira vez em espelho, agora estão usando em lentes, e são vários módulos usando elas, né? Então, a priori, teoricamente, vocês não têm dificuldade em trabalhar com as duas, mas o problema está aqui, principalmente nessa parte aqui. A lente divergente, o foco é negativo, o P', a imagem é virtual, ela é negativa, o A ou I, quando a imagem é real, é negativa. O que o vestibular vai tentar pegar vocês é essa parte aqui. Tá? Esses três itens que vira e mexe vai ter alguém que vai ser negativo, e vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então fiquem ligados, gente, ó. Dica, se a imagem é real ou invertida, significa que o objeto está para cima, a imagem está para baixo. Isso é o real invertido, né? Por isso que o A e o I são negativos, porque se eu considero que para cima é positivo, para baixo vai ser o quê? Negativo. É tudo uma questão de referencial, tá bom? Então, fiquem ligados nesses sinais aqui, que eles são o que fazem o aluno errar, tá bom? Bem, agora vamos para a matéria nova. A matéria nova é sobre vergência. E a vergência, na verdade, é bem tranquilo. Ela é sabido que com menor a distância focal de uma lente, mais rápido, mais abruptamente ela converge ou diverge o raio de luz. Isso é, com menor a distância focal, maior é o seu poder de convergir ou divergir os raios de luz. Então, imagine que eu tenho uma lente L1, raio de luz chega paralelo, vai para o foco. Então, essa daqui é a distância focal da lente L1. Tá? Esse ponto aqui, até a lente, é o tamanho do foco dessa lente. Daí, imagine que eu tenho uma lente L2. Essa lente L2, na hora que os raios chegam e incidem nela, eles estão paralelos também, eles vão fazer a mesma coisa. Só que se eu vejo que ela fechou mais rápido, significa que o foco dela é menor. E a vergência é o poder que essas lentes têm em fechar ou abrir os raios de luz bem rápido. Então, a lente L2 ela é mais convergente que a lente L1. Por quê? Porque tem menor distância focal e ela converge mais rápido os raios de luz. E a fórmula da vergência é 1 sobre F. É só isso aqui, gente. Super tranquilo. Ó. 1 sobre F. É o inverso do foco. Quanto menor o foco, maior a vergência. Quanto maior o foco, menor a vergência. Tá? Então, a formulinha nova dessa aula é super de boa, tá? Super tranquilo. O único cuidado que eu tenho que ter aqui é esse foco. Eu não devo colocar ele em centímetros, nem milímetros, nem decímetros. Eu tenho que colocar ele em metro. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a fórmula da divergência me dá uma unidade que a gente chama de dioptrias. Essa unidade, metro menos 1, é usual na prática, recebendo o nome de dioptrias.
e sendo representada pela letra DI. E isso significa graus. E para eu ter dioptrias, ou seja, para eu ter graus, eu preciso ter trabalhado em metro, tá bom? Então, sempre que eu for calcular a fórmula da vergência, eu tenho que lembrar que esse foco aqui tem que ser em metros. Então, tomem cuidado com isso. Isso, vocês precisam ficar atentos a isso, tá bom? E, bem, a priori é isso. É só essa formulinha a mais da aula de hoje, tá? Se o exercício me pede a vergência, você sabe então que você vai precisar do foco. E para descobrir o foco, pode ser que você tenha que usar a equação de Gauss, do aumento linear, enfim. Pode ser que você tenha que usar as outras para descobrir o foco, para daí vir nessa equação e daí sim achar quanto vale a vergência. Ou então ele pode fazer o contrário, ele pode te dar a vergência para com ela achar o foco e achando o foco ir para as equações de Gauss também. Tá? Pode ser o processo inverso também. Bem, tirem um print daqui desse slide. E vamos lá, vamos começar. Primeiro exercício. Um jovem ateia fogo em uma folha de papel ao concentrar sobre ela a luz solar através de uma lente convergente, cuja vergência vale 5D. Considerando que os raios solares incidem paralelamente ao eixo óptico da lente e que este é perpendicular à superfície da folha de papel, a distância entre a folha e a lente para que o processo de atear fogo seja mais eficiente possível deve ser... Pessoal, ele deu a vergência, ele falou que a vergência é 5D, e ele está pedindo quanto que vale essa distância aqui. Mas, ó, os raios de luz estão chegando paralelos. Raios que chegam paralelos vão para onde? Respondam aí para mim, no chat. Raios que chegam paralelo vão pro... Perfeito, Alexandre, Igor, Matheus, Henrique, perfeito, isso mesmo. Vão para o foco. Isso significa que esse ponto aqui é o foco. Essa altura aqui que ele está pedindo para mim, que é a distância da lente até a folha de papel, na verdade, ele está pedindo foco. Então, ó, o ponto onde se encontram os raios de luz paralelos ao eixo óptico de uma lente é o foco. Então, ele está pedindo quanto vale a distância do foco. E ele deu a vergência, que vale 5. Então, ele deu esse V e ele está pedindo quanto vale o F. Simples assim, exercício. Vergência é 5, está lá em cima, né? Igual a 1 sobre F, então F é 1 sobre 5. Ou seja, 0,20, 0,2, né? 1 sobre 5 é a mesma coisa que 10 sobre 50, 0,2. Alternativa certa, letra C. Pergunto, gente, dúvida, dúvida? Não? Ok. Então, tirem um print desse exercício, vou dar um minutinho e a gente vai para o próximo, exercício número 2. Qual seria a medida de D? A medida de D, esse D aqui, que se chama dioptrias, na verdade é 1 sobre metro, ou também chamado de metro a menos 1, que é a unidade do Sistema Internacional da Vergência, tá? E isso nada mais é do que o famoso grau dos óculos de vocês. Tipo, quando você fala, eu tenho miopia e eu tenho 3 graus. Na verdade, você poderia falar, eu tenho 3D. D é a mesma coisa que graus, tá? Ok. Bem, vamos lá. Exercício número 2, então. As lentes são dispositivos ópticos que funcionam devido à refração da luz e suas principais características são a transparência e a superfície esférica. Considerando um objeto de 2 centímetros de tamanho, sendo colocado a uma distância de 60 centímetros, perpendicular ao eixo principal de uma lente,
e sendo obtida uma imagem invertida de 3 centímetros de tamanho, então a convergência dessa lente em dioptrias, em dia, é mais próxima de... Pessoal, ele está pedindo quanto vale isso. E a fórmula é 1 sobre f. Então, eu preciso ir atrás desse f para descobrir quanto vale a vergência. Tá? Então, todo exercício se resume em descobrir o f para daí depois descobrir quanto vale a vergência. Tá? Vamos lá, vamos começar a anotar as informações. Pergunto para vocês, quando ele fala isso aqui, ó, o que é 2 centímetros? Digam aí para mim, no chat. Perfeito, Henrique. Isso mesmo. Mais alguém, gente? Vamos lá? Perfeito, Cauê. Isso aí. Ó, objeto de 2 centímetros de tamanho. Então, vai ser quem? Vai ser o O. Objeto, O. 2 centímetros de tamanho. Daí, vamos lá, vou marcar uma outra informação. Sendo colocado a uma distância de 60 centímetros. Que letra é isso? Que letra eu vou usar? Perfeito, Henrique. Isso aí. Mais alguém? Isso daí é o P, né? Perfeito, Cauê. O P vale 60 centímetros. Vamos lá. A outra informação que ele deu. Aqui, ó. A imagem invertida de 3 centímetros de tamanho. O que é isso aqui? Que letra é essa? Isso aí, Henrique. Cauê também, perfeito. Então, quanto que vale o I? Perfeito, Cauê, isso mesmo. Perfeito, Henrique, isso mesmo, não é 3. Tá? Na hora que você vê a imagem de 3 centímetros de tamanho, a maioria dos alunos quer colocar isso, e igual a 3, mas não é igual a 3. Aí vai ter gente que vai falar, mas professor, como? Está escrito e imagem igual a 3. Na verdade é menos 3, porque essa imagem é o quê? Invertida. Sempre que a imagem é invertida, o i é negativo. Então essa palavrinha aqui, ó, mexe com o sinal do i. E se você não anota isso certo, já era o teu exercício. Tá? Daí agora eu vou olhar para o a e vou marcar quem eu tenho. Ó. Eu tenho o i e o o, eu tenho o p, vou descobrir quanto vale o f. Tá? Então da versão completa do a, eu vou usar i sobre o, f sobre f menos p. E o i é quem? É negativo. Então fica menos 3 sobre 2, igual a f sobre f menos 60. Vou multiplicar tudo em cruz aqui. Fica menos 3 vezes f vezes menos 60, igual a 2f. Então fica menos 3f mais 180, né? Porque menos com menos dá mais. Quando eu passo esse 3f para o outro lado, fica 5 lá do outro lado. Então vai ficar 5f é 180, f é 36 centímetros. Daí o erro do aluno é pegar, poxa, então a vergência é 1 sobre 36. Por que está errado isso, gente? Por que estaria errado isso? Que a vergência é 1 sobre foco, né? Perfeito, Matheus, isso mesmo. Não posso colocar esse cara aqui assim, lá, porque esse cara está em centímetros. Primeira coisa que eu faço é transformo ele, e daí depois eu passo, coloco na fórmula da vergência. Então o foco é 0,36 metros, agora sim, eu vou na fórmula da vergência e coloco 1 sobre 0,36, daí é uma continha chata pra caramba, né? O cara não simplificou aqui. E isso vai dar 2,78 metro a menos 1, né? Porque é 1 sobre metro, e isso a gente pode chamar de dioptrias. Tá? Metro a menos 1 é dioptrias. Então, para quem perguntou até agora há pouco, ó,
que é dioptrias? Metro a menos 1. É quando eu coloco no foco metro. Então, a alternativa certa, letra A. Pessoal, muito cuidado com os sinais, hein? Esse menos aqui faria muitos alunos dançarem nessa questão, sendo que não é uma questão tão difícil assim, mas a maioria dos alunos iria errar, tá? Por causa daquele negativo ali. Falou que a imagem é invertida. Ou então, ele podia ter falado isso, ó, ele podia ter falado a imagem é real, porque toda imagem real é invertida. Então, se ele falasse que é real, você ia saber, é invertida, o i tem que ser negativo. Tá? Bem, tirem um print, todo mundo. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. De um livro de 30 centímetros de altura, uma lente convergente plano-convexa de índice de refração 1,5 imersa no ar forma uma imagem real com 10 centímetros de altura a uma distância de 12 centímetros da lente. Qual é o valor da distância focal e depois qual é a vergência dessa lente? Bem, vamos começar pela primeira informação que ele deu aqui e vamos anotar ela. Eu quero que vocês digam para mim. Eu quero que vocês não só escrevam a letra, mas escrevam a letra igual a tanto. Tá? Coloquem aí no chat para mim. Que informação é essa primeira que eu uso? Vai ser qual? Perfeito, perfeito, Henrique. Não, desculpa. Esse daqui é um livro de 30 centímetros de altura, gente. Ó, a altura é o tamanho do objeto, hein? Objeto tem certa altura, então seria, aqui estaria meu objeto, ó, isso aqui, tamanho do objeto, altura do objeto, o, tá? Ok? Do objeto, perfeito, isso mesmo. Agora, a segunda informação que ele deu é essa, índice de refração igual a 1,5, ele já colocou aqui, né? Deixa eu escrever, índice de refração 1,5. Imersa no ar, forma uma imagem de 10 centímetros de altura. Então eu vou colocar duas informações aqui, ó. A imagem com 10 centímetros de altura e ela está a uma distância de 12 centímetros. Então, esse verde, como que vocês escreveriam esse verde? centímetros. E o laranja, coloquem aí o verde e o laranja. Pelinha vale 12, ok, perfeito. Então, ó, ninguém acertou, hein, por completo. Ó, vamos lá. Pelinha vale 12, tá certo? O i não vale 10. O i vale menos 10. Por que o i vale menos 10? Porque essa imagem é o quê? Real. E toda imagem que é real é o quê? Invertida. Tá? A imagem real é invertida. Então, o i vale menos 10 aqui também. Tá? No outro exercício ele falou que ela era invertida. Nesse ele falou que é real. Sempre que a imagem for real ou invertida, pois é, vale menos 10, menos, é negativo. Tá, ó, gente, do mesmo exercício, o exercício 2 e o 3 usavam a mesma informação com negativo, só falou antes invertida, agora falou real, tá? Fiquem ligados. Então, E sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P, na letra A ele está pedindo ao foco, então vou ter que usar esse cara aqui, e eu tenho IO. Então, mesma coisa, ó. Não, posso usar isso aqui. Como eu não tenho P, gente, eu vou usar I sobre O menos P' sobre P para descobrir o P'
para descobrir o P, desculpa, e daí depois eu vou usar alguma forma para descobrir o F. Tá? Esse exercício complicou um pouco minha vida, que ele não deu P. Então, vamos descobrir o P aqui primeiro. I sobre O menos P' sobre P, menos 10 sobre 30, igual a menos 12 sobre P. Vamos passar o P para lá, o 30 e o 10 para cá, esse menos com menos vai embora, né? Então fica 12 vezes 30 dividido por 10 é 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36 centímetros. Agora, com o P, eu posso ir atrás do foco. Pensei que estava certo porque confundi por ele dizer que o espelho era convergente. O foco é positivo. E na imagem não. Perfeito. O foco é positivo, então a gente tem que achar um foco positivo, porque é uma lente convergente, tá certo? Mas cuidado, porque são 3 elementos que podem ser negativos. O foco pode ser negativo, se a lente for divergente. O P' pode ser negativo, se for uma imagem virtual e direita. E tanto, só estou colocando os negativos aqui, tá? E tanto o A quanto o I são negativos se a imagem for real e invertida. Tá? Então, sempre alguém é negativo, gente. Porque, ó, se a imagem for virtual, o P' é negativo, mas o A e o I não. Mas se ela for real, o A e o I é negativo, o P' não. Então, sempre tem alguém que é negativo, tá? Alguém sempre vai ser negativo. Eu volto na questão 2, deixa eu só finalizar essa aqui, daí a gente vai para, eu volto lá para a questão 2, tá bom? Só um segundinho. Então, achei o P, o que eu vou fazer agora? Vou atrás do foco. Eu posso usar qualquer equação agora. Ó, eu poderia muito bem usar isso com isso. Ou então usar esse aqui com esse. Poderia também, hein? Ou esse. Produto pela soma. Tá? Posso usar qualquer um deles. Vou usar o produto pela soma só porque eu escolhi, mas vocês poderiam usar quaisquer outros elementos, porque agora, tendo P, eu posso usar qualquer uma dessas sequências aqui, ou essa aqui. Eu tenho P e P'. Tá? Então, vou usar o produto pela soma, que é um pouco mais rápido. P vezes P' dividido por P mais P'. 36 vezes 12 dividido por 48. Corta 12 com 48. Fica 1 e 4. 36 dividido por 4 dá 9 centímetros. Então, o foco vale 9 centímetros. Letra A, resposta 9 centímetros. Vou dar um segundinho para vocês terminarem de copiar. E daí eu vou voltar rapidinho para o exercício 2, tá? Daí depois a gente faz a letra B desse aqui. Então, ó, indo para o exercício 2 em 5, 4, 3, peraí. 3, 2, 1. Ok, vamos lá. Aqui está o exercício 2, dá um ok para mim só depois. Oi? Posso ir, gente? Bem, ok, vamos lá. Vamos para a letra B agora. A letra B ele está pedindo a vergência, não tá? A vergência é um sobre foco, mas o foco tem que ser em metro, então 9 centímetros é 9 sobre 100 metros, né? Vergência é 1 sobre foco, então é 1 sobre 9 sem avos. O que eu faço aqui? Divisão de fração, multiplico inverso. 100 sobre 9 de. Tá? Não tem problema nenhum deixar em fração uma resposta. Você não pode ter decimal e fração junto, que daí é uma resposta feia, tá bom?
mas a resposta está em fração, não tem problema nenhum. Tá? Ninguém vai querer fazer a conta de 10 dividido por 9. Daria 11,111, enfim. Daria uma dízima periódica. Então, letra B, divergência 100 sobre 9. Dúvida? Ok, então terminem de copiar, tirem print. Vamos lá, exercício número 4. No dia 10 de abril de 2019, a equipe Event Horizon Telescope... Ok, volto sim, sem problema. A gente finaliza esse 4, daí eu volto lá, tá bom? A equipe Event Horizon Telescope divulgou a primeira imagem de um buraco negro, localizado... O microfone tá ruim? Peraí, deixa eu testar. Testando. Som, testando. Testando. Aí tá normal, Cauê? E aí, melhorou, Matheus? Dá um... Tá ok? Ok, perfeito. Então vamos lá. No dia 10 de abril de 2019, a equipe Event Horizon divulgou a primeira imagem de um buraco negro localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo de equivalente ao da Terra de 12.700 quilômetros. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio medido em radianos como função do seu diâmetro. Para ondas luminosas de comprimento de 1,3 milímetros, igual ao daqueles captados pelo EHC, note a escala logarítmica dos eixos do gráfico. Então, ele deu a resolução angular, que é o ângulo, dividido pelo diâmetro efetivo do telescópio. Sabe-se que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia, para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até a galáxia M87 é 5, 10 a 20 quilômetros, indique o valor mais próximo da distância entre dois objetos da galáxia, que corresponde ao tamanho de um pixel. Eu já teria pulado. Essa FUVEST, essa questão da FUVEST aqui foi sacana, foi muito sacana, tá? A maioria dos alunos, dos meus alunos, reclamaram dela para mim. Na verdade, é uma questão que dá um trabalhão para você entender ela, mas a resolução dela é muito simples, mas o problema é você viajar aqui e tentar enxergar o que ele te deu. Ó, ele falou que a distância da Terra até essa galáxia é 5, 10 a 20 quilômetros. E ele falou também que o diâmetro efetivo do telescópio, equivalente à Terra, é 12.700 quilômetros. Então, o diâmetro efetivo eu vou procurar aqui. Procurando aqui onde está o diâmetro efetivo, eu vou achar o ângulo, a resolução angular do lado esquerdo, tá? Nessa vertical ali. Tá? Então, vamos lá. Ó, ele falou que o diâmetro efetivo é 12.700. A resolução angular para isso é de 1 10 a décima. Olhem aqui, vou puxar umas retas para vocês identificarem. 12.700, 1 10 a 10, menos 10. Tá? 12.700, gente, é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a quarta, né? Esse cara aqui, ó. É isso. 1,27, mas é 1,2. Então, ó, é um pouquinho mais do que 10 a quarta. É um pouquinho mais.
está mais ou menos aqui. Logo, o ângulo, a resolução angular é 10 a menos 10. Tá? Então, eu tinha que buscar ali no gráfico isso. E daí depois imaginar o desenho. Ó. Eu tenho o ângulo, que é o que a gente acabou de achar, 10 a menos 10. E eu tenho essa distância, que é da Terra até essas galáxias, que é 5, 10 a 20. E eu quero a distância que separa esses dois elementos aqui. Alfa é um ângulo que está associado à distância entre dois pontos no espaço. Para ângulos muito pequenos, vale a aproximação que alfa é igual à tangente dele. Então, eu posso falar que a tangente de alfa, que é Dzinho sobre Dzão, é igual a alfa. A alfa é Dzinho sobre Dzão. O exercício, pelo gráfico, eu achei quanto vale o alfa. Né? O alfa está aqui, quer ver? Deixa eu marcar ele ali. O alfa está aqui. Então, eu tenho o alfa. E o Dzão, o exercício me deu. O exercício falou que é a distância da Terra até o planeta. Ele me deu isso aqui. Então, olha como em termos de resolução é super tranquilo, só que para você visualizar isso na hora de um vestibular é complicado. Vai ficar 5, 10 a décima. Alternativa certa, letra D. Então, dos exercícios que a gente fez, foi o que a gente menos fez conta, mas para desenhar isso aqui, ó, aí sim é complicado. Tá? A resolução angular eu achei do gráfico, a distância do planeta até esse sistema planetário ele me deu, mas para desenhar isso era o complicado, tá bom? Então, bem, pessoal, tirem um print e, nossa, acho que pela primeira vez eu acabei a aula num horário um pouco mais cedo, né? Caramba.